Deixa eu ligar aqui a câmera para ver vocês. Vocês nunca aparecem. Olha como eu tô acabada, ó, do coronavírus. Coronavírus não, da quarentena, né? Ainda não teve, não. Bater foto para avisar para eles que a aula já começou. Sim, então. Deixa eu botar esses cabelos. Fechar aqui. Bora lá. Na aula passada, todo mundo conseguiu assistir? Quem faltou? Conseguiu ver a aula gravada? Eu não tô conseguindo não ver ela gravada não, professor. Nem eu também nem não. Oxi. Alguém conseguiu, pelo menos? Ninguém conseguiu? Pelo menos eu não consegui não. O Rony veio até falar comigo hoje. Nem eu também. Eu perdi a aula semana passada, fui tentar assistir e não consegui, não. Então eu vou tentar ver o que aconteceu. Mas as anteriores vocês estavam conseguindo? Não, nenhuma. Nenhuma? As anteriores eu assisti normal, online. O meu eu não abri nada também. Oxi. Então eu vou dar uma olhada no que aconteceu. Porque eu coloquei o link lá e eu consigo abrir e ver. Eu testo antes. Eu abro e consigo visualizar. Entendeu? Aí eu vou dar uma olhada. Atividades também. Eu não consigo Oi? acessar as atividades. Eu não consigo acessar as atividades. Pode olhar no meu portal que está todo aberto, mas eu não consegui baixar nada. Não sei, porque eu tô colocando e outras pessoas estão baixando. A gravada, tudo bem, eu vou dar uma olhada, mas atividade mesmo, que eu coloco em PDF, tem que ver também o seu navegador. Vocês têm que entrar por o Chrome, porque o Explorer dá muito problema. Eu mesmo, quando eu entro pelo Explorer, eu não consigo nem abrir minha aula direito. Eu sempre entro Professora, eu já entrei pelos dois já. celular. Mas não conseguiu baixar as aulas? Em relação a baixar as aulas? Não, normal. As aulas Oi? normal, as aulas tá normal pra mim. Só a dificuldade é só pra ver a aula que foi gravada. Entendi. Mas pelo menos as aulas você está conseguindo baixar, né? Tô sim. Então eu vou dar uma olhada nas aulas gravadas, porque eu acho que pode estar com problema nas aulas gravadas, mas já que são muitas pessoas que não estão conseguindo acessar. Mas a aula que eu coloquei o link lá, eu não vou olhar porque alguns já abriram, então aí vai problema do computador de quem não abriu. Aí eu aconselho quem não conseguiu baixar as atividades, pedir para alguém mandar para fazer, certo? Não se atrasar, porque é dia 18, né? Tem que entregar. Então vamos lá. Então a gente já viu esse assunto, só que a gente vai ver de outra forma agora. Porque a gente viu aquelas equações no início dos projetos de reatores ideais. A gente viu o projeto de reatores, a gente viu os tipos de reatores, na verdade. A gente viu o reator patelado, de tanque agitado, a gente viu o tubular. Então agora a gente vai ver a parte de projeto também, como projetar. Aí agora a gente vai ver um algoritmo desse projeto de reatores. Ou seja, o que é algoritmo, né? É você seguir o passo a passo, você ver e conseguir resolver o computador também. Então, o projeto para reatores ideais. Então, como eu falo para vocês, tem os reatores reais e os ideais. A gente vai aprender agora qual é a importância, o que é que se deve ter num reator ideal. Por exemplo, quando vocês pensam em projetar um reator, inicialmente se projeta em escala de laboratório, depois uma escala maior, que é uma escala de bancada, protótipo, e depois vocês aumentam para o tamanho real. Então, o projeto de reator... Oi.
A senhora Pode vai falar. compartilhar a tela? Eu estou compartilhando, não? Aqui não tá não mostrando. Nem a Perguntei agora a No meu vocês. também não tá, não. Então foi quando eu saí, deve ter saído. Deixa eu compartilhar novamente. Tá indo agora? Foi? Tá, ok. Tá ok. Foi. Passou esse slide aí, que foi a capa, e aí já comecei aqui, tá? Tá aparecendo? Sim. Pronto. Então, assim, diversos reatores, eles podem ser utilizados de forma viável para determinado objetivo. Então, para cada objetivo que você quer, você tem um tipo de reator, né? Você precisa saber qual o produto que você vai querer no final. Você precisa conhecer as reações e saber o tempo de reação, a velocidade de reação, para que você consiga escolher o reator ideal. Então, os reatores, existem os reatores, como vocês já viram anteriormente, quando a gente tem os reatores descontínuos, que também são chamados de reator de batelada, os reatores contínuos, que é o de tanque agitado ou tubular. E os sistemas de reatores, eles podem ser em série ou em paralelo. Na aula passada a gente viu reatores em série, que a gente fez até um exercício mostrando como seria o cálculo do reator em série. Que às vezes você, quando quer diminuir o volume de um reator, se você fosse fazer um reator sozinho, você teria um volume enorme do reator. Então você coloca, às vezes, vários reatores em série para diminuir o volume do reator e ter mais um tempo de reação, porque aumentar o tempo de reação, porque a reação ela nem sempre vai ocorrer muito rapidamente. Você poderia gastar muito se você tivesse que fazer uma reação muito rápida. Então as reações podem ser mais lentas e aí você põe vários reatores em série para você ter o primeiro momento da reação, vai converter uma parte do seu reagente em produto. Aí no segundo reator converte mais uma parte, no terceiro mais uma parte. E assim sucessivamente. Aí você põe reatores em séries para você aumentar o tempo, né? O tempo que você teria da reação, sendo que diminuindo o volume do reator. Você precisa ter um reator enorme para que você processe, que aí você teria que trabalhar tudo com quantidade maior. Aí a gente fez um exercício, a gente viu que se fosse um reator só, na aula passada, a gente fez um exercício que o reator teria que ter 90 metros cúbicos de volume. E quando a gente dividiu, colocou 2 em série, se eu não me engano, deu 23 metros cúbicos cada um. Não, 32, deu 64, os dois daria 64 metros cúbicos. Então, 32 em série. Então, a gente diminui bastante o volume do reator, consequentemente, a gente diminui o volume do reagente que a gente usaria quando a gente coloca o reator em série, certo? Então, existem os reatores também em paralelo. Então, dentre os fatores utilizados na seleção de um projeto de reator, eu coloquei alguns aqui que são importantes de vocês saberem. O tempo de reação é um dos fatores, né? Então, dependendo do tempo de reação, você vai escolher um reator batelada ou um reator tubular. O controle e a confiabilidade operacional, a estabilidade operacional que você quer do processo, a vida média do equipamento, quanto tempo vai durar, dependendo do processo, o tempo envolvido na operação, custos relativos ao equipamento, a instrumentação necessária, custo de operação e alimentação dos materiais, a adaptabilidade de equipamentos para novas condições de operação ou novos processos, cinética da velocidade de consumo de reagente. Então, esses são alguns fatores que influenciam na escolha do reator. Sendo que um dos que vocês vão levar em conta é o custo. O custo, ele sempre vai estar sendo um dos pilares na escolha do reator. Então,
você pode fazer para você reduzir os custos quando você escolhe um reator. Desde que você não prejudique o seu processo, você vai escolher aquele que tem um custo menor, certo? Então, como definir esse ponto ótimo operacional, né? Vocês precisam definir um ponto ótimo operacional para que vocês consigam escolher o reator ideal. Então, aqui tem dizendo, tipo, a experiência, o bom senso em engenharia e o conhecimento bem fundamentado sobre as características dos diversos sistemas de reatores serão necessários para uma seleção criteriosa, visando atingir o ponto ótimo operacional, que em última análise será ditado pelo custo global do processo, como eu falei para vocês. Então, o ponto ótimo vai ser aquele que você vai ter um menor custo, você vai conseguir ter mais segurança, você vai conseguir formar o produto que você deseja, ter a conversão que você deseja da sua reação, mas com um menor custo. Aí, aí foi um resumo que eu coloquei, né, dessa unidade, que vai ser realizado um resumo do conteúdo apresentado nas unidades anteriores, de modo a chegar numa estrutura lógica para o projeto de reatores isotérmicos. Reatores que operam a temperatura constante, são os isotérmicos. O projeto de um reator isotérmico ideal inicia-se com a aplicação da equação geral do balanço molar, que a gente já viu, a um dos 3 tipos de reatores, né? Então, a gente sempre começa o projeto de um reator com balanço molar. E aí a gente já tem que saber qual é o tipo de reator que a gente escolheu, se vai ser um CSTR, PRF ou tubular. Qual vai ser, né, o tipo? Se vai ser batelada, se não vai ser, se vai ser contínuo. Esse tipo de reator vocês vão ter que saber, de acordo com o processo, qual que vocês vão escolher. E aí vai aplicar o balanço de massa nesse tipo de reator. Balanço molar, aliás. Se as condições de operação do reator forem fornecidas, para avaliar a equação do projeto do reator, necessita-se-á da velocidade. Se esta for conhecida, o volume e o tempo de reação para determinadas conversões é calculado. Então, em resumo, a gente precisa ter o conhecimento do tipo de reator. Então, vocês podem voltar lá na aula 1. Na aula 1, quando eu expliquei o que é cada reator, qual a vantagem e desvantagem de cada um deles e onde cada um é usado. Quando é que você escolhe, né? Eu dei vários exemplos. Inclusive, eu falei que o batelado é usado quando você quer testar um produto de pequena escala. Aí você usa o reator de batelada. E o reator contínuo ele é mais usado industrialmente, porque você consegue trabalhar com grandes volumes, colocar ele em série e ter uma operação mais industrial. E o batelado você trabalha com poucos volumes e você faz mais para testar se você o tempo de reação que vai conseguir. Mas é bom você já dar uma revisada lá. Então, assim, uma vez que você já sabe qual é o seu processo, você está compreendendo o processo que você quer, o produto que você quer formar, você tem sua matéria-prima e você tem um produto que você vai formar a partir dessa matéria-prima. Então, você precisa de um reator. Então, você conhece o reator, já conhece o que é que você quer formar, já sabe das reações, o que é que tem que acontecer. Então, você vai estudar o balanço molar dele, vai fazer o balanço molar. Depois, você vai ver a velocidade da reação. Se já for dada, se você já conhecer a velocidade da reação, você pula essa etapa e os outros parâmetros que são importantes no dimensionamento do reator é o volume dele. Quanto é o volume do reator que você precisa projetar? E o tempo de reação. Quanto tempo vai durar essa reação? 2 horas, 3 horas, 24 horas, 72 horas? Então, E a conversão, né? A conversão também é um fator importante. Ou seja, eu coloquei meus reagentes no reator, quanto eu consegui converter em produto? 30%, 40%? Como é a minha reação? Ela foi lenta? Tudo isso. Caso a velocidade de reação não esteja disponível, esta precisa ser obtida através de dados de literatura.
ou determinada experimentalmente. Então, aquele Rzinho da velocidade da reação, se é uma velocidade de primeira ordem, de segunda ordem, e você precisa encontrar o K, né, da velocidade da reação lá, você tem no livro, dependendo da reação, se for uma reação conhecida, alguém já fez esses dados experimentais, já fez experimentalmente e já tem a constante de velocidade já é conhecida e a reação já é conhecida, então fica mais fácil. Agora, se é um produto novo que ainda não tem esse K conhecido, você vai primeiro fazer em bancada de laboratório, experimentalmente, para você ter todos os tempos da reação e aí você encontrar o K, a constante de velocidade da sua reação. Agora, se for já uma reação conhecida, provavelmente na literatura você já encontra o K. Então, em resumo, para um projeto de um reator, são essas considerações que precisam serem feitas e tem uma sequência lógica. Você não pode começar do final para o início. Você tem que ter a sequência lógica do projeto, do reator. Então, aqui tem uma sequência de projetar mesmo o reator. Então, são 5 etapas, né? Tem a etapa 1, 2, 3, 4 e 5. Independente do tipo de reator, você vai seguir sempre essa lógica aí. E essa lógica ela precisa ser memorizada. Porque na prova, na avaliação de vocês, eu posso pedir só a lógica, sem nenhuma conta, para você definir a lógica. Eu vou colocar a questão aberta dessa vez. Então, etapa 1. Qual seria a etapa 1? A equação geral do balanço molar. Então, vocês vão ter aquela dNA dt do número de moles da vazão molar de entrada menos a vazão molar de saída, menos a integral da reação do componente A vezes dV. Certo? Então, você tem essa equação geral do balanço molar e aí você vai aplicar ela, usar os critérios para você transformar essa equação, encontrar um R, que seria a velocidade da reação, dependendo do tipo de reator. Então, você vai estar substituindo parâmetros aí, que vocês já viram a gente já demonstrou isso em sala, como é que chega em cada uma dessas. E aí, para o reator batelada, você consegue chegar nessa velocidade da reação aí, 1 sobre V dN de A dt. Para o reator contínuo de tanque agitado, você consegue chegar nessa equação aí, N de A menos N de A de entrada menos N de A de saída, que são as vazões molares de entrada e saída, dividido por V, que é o volume do reator. E o reator tubular vai ser o R de A, dN de A, dV. Então, perceba que o reator batelada e o reator tubular, vocês vão ter que usar integral, porque ele está na forma diferencial, essa equação. Vocês vão ter que usar integral para resolver. No entanto, a equação do reator contínuo tanque agitado, ela é algébrica, não tem nenhuma derivada. Você usa só as vazões e o volume, certo? Então, com o balanço molar, então vocês precisam aprender a utilizar o balanço molar nessa equação geral, utilizar os dados nessa equação geral para chegar nas equações específicas de velocidade para dimensionar cada reator desse. A terceira etapa é a velocidade da reação. Você tem que saber se esse R, se ele é conhecido ou não. Se ele é conhecido, aí você vai direto para a etapa 5. Você vai avaliar a equação algébrica ou integral, numérica ou analiticamente, para determinar o volume do reator ou o tempo de reação. Certo? Então, dependendo do que quer, se a equação já for conhecida, se o R já for conhecido, você vai direto aqui para a etapa 5 e você consegue determinar esse volume.
ou o tempo da reação. Geralmente, os cálculos são em torno de tempo e de volume. Volume do reator e tempo de reação. Geralmente é o que se pede. Se não for conhecida, você vai ter que determinar a velocidade dessa reação. E aí, como é que você determina? Lembra que a gente viu o assunto da lei da velocidade da reação? Então, você aplica a lei da velocidade da reação, que a gente viu já, e a partir de dados experimentais, no laboratório ou na literatura, a gente encontra essa velocidade da reação. E aí vai para a etapa 5. Então, basicamente, aí é um resumo do projeto de reatores, certo? Alguma dúvida até aí? Não, até agora não. Tá tranquilo? Também Tá todo mundo também não- acompanhando? Eu sei que teve gente que entrou depois na disciplina. Pode falar. Quem ia falar e desistiu? Eu disse que estava acompanhando o assunto. Ah, certo. Quem é? Tainá? É. Falou agora? Certo. Quem está desde o início, fazendo todos os exercícios, eu acho que não tem dúvida. Dá para compreender, dá para entender bem como é que chega. Aí, agora quem entrou depois tem que correr atrás, né? Estudar essas primeiras aulas. Beleza. Então, aí é o resumo mesmo. Então, vocês vão para a equação de projetos para os 3 principais tipos de reatores. Então, a gente tem aí, ó, as 2 formas, né? Tem o tipo do reator, a equação de projeto na forma diferencial e a equação de projeto na forma integral. Então, quando eu tenho um reator descontínuo do tipo batelada, eu vou ter essa fórmula aí. Perceba que eu tenho 3 equações. 3 equações porque na primeira eu tenho dN de A dt. Então, a primeira equação dessa forma, na forma derivada, ela está em número de moles. A segunda equação, dx dt, ela está em conversão de A. E a terceira, dc de A dt, está em termos de concentração. Então, para vocês, se o volume for constante, para volume constante, a gente vai usar nesse reator descontínuo batelada essas equações. Então, qual que você vai usar? Você vai usar uma equação que seja em relação ao número de moles, uma equação em relação à conversão ou uma equação em relação à concentração. Depende dos dados da questão. Depende do que você tem. O que for mais fácil, o que você tiver mais disponível é que você vai escolher a equação que tenha as variáveis que você deseja encontrar, certo? E aí eu tenho a equação de forma integral. Na forma integral nada mais é do que eu integrar essa equação ali, ó, para encontrar o tempo. Então, eu integrei e vou encontrar o tempo. Então, fica a integral de 1 sobre V, também com a variação do número de moles. Na segunda, eu estou integrando o tempo com a variação da conversão. E na terceira, eu estou encontrando o tempo com a variação da concentração, certo? Então, como já foi falado que no reator, os parâmetros que a gente sempre vai estar procurando vai ser ou o volume ou o tempo. Toda vez que eu quiser o tempo, eu vou ter que usar a forma integral. Perceba que na forma diferencial, eu tenho dN dt. Então, eu só consigo encontrar o tempo na forma integral. Na forma diferencial, eu uso mais para encontrar o volume. Para encontrar o tempo, eu uso a forma integral. Nesse caso, do reator descontínuo batelada. Aí, no reator contínuo de tanque agitado, ele é o mais simples, esse reator contínuo de tanque agitado, porque ele só tem as equações dele são todas na forma algébrica. Então, você nem vai precisar derivar, nem vai precisar integrar. Algebricamente, você já encontra o volume do reator.
Então, você tem a primeira equação, o volume do reator, com a variação da vazão molar e a constante de velocidade da reação, né? E o R, da velocidade da reação. Na segunda, você tem o número de moles e conversão. E na terceira, você tem concentração e conversão. Para volume constante também. Então, o reator contínuo tem que agitado são essas equações aí que você utiliza para determinar o volume do reator. Aí o reator tubular, que é o que é mais usado industrialmente. Você tem as derivadas, diferente do reator de batelada, as suas derivadas agora elas são em relação ao volume. Então, o volume está variando aí. dV. Então, quando você... dN, dV, tá vendo? Então, você tem a derivada do número de moles, da vazão molar, com o volume, e a velocidade da reação. Depois, você tem a derivada da conversão, com respeito ao volume, e a velocidade da reação e a vazão molar. E depois você tem também conversão e derivada do volume com a velocidade da reação e a concentração do reagente e o volume. Então, no reator batelada, todas as variações, as derivadas, tanto o número de moles quanto a conversão e a concentração, são derivadas com o tempo. Já no tubular, todas elas são derivadas com volume, certo? E aí você vai integrar. Para você encontrar o volume, né? Você vai integrar ela. Integrando, você encontra o volume. Então, quando você quer encontrar o volume no reator tubular, você integra. Você vai por integral. Você vai integrar cada um desses. Mesma coisa, vai encontrar o volume. Você vai integrar com relação ao número de moles. A derivação do número de moles, a variação. Aí você quer encontrar o volume, tem outra forma de encontrar com a variação da conversão. E a outra forma de encontrar o volume é com a variação da conversão também. Concentração, a concentração está como constante, é a conversão, que também está derivando na terceira. Então, aí é um resumo geral, certo? De todas as equações que a gente demonstrou durante todas aquelas aulas, que a gente saiu demonstrando para lá e para cá. Chegando na forma diferencial, depois voltando para a forma integral, ou vice-versa. Então, aí você, nessa tabelinha, tem um resumo geral de todas as equações que vocês vão usar para dimensionar um reator. Aí, a comparação entre esses reatores. Esses reatores, eles têm 3 parâmetros para comparar um com o outro. A gente tem esse reator descontínuo, tem o reator contínuo, tem que agitado, tem o reator tubular. Quais são os parâmetros que a gente vai estar sempre olhando para comparar? Ordem da equação, se ela é de primeira ordem, segunda ordem, de terceira ordem. Então, eu vou, de acordo com a ordem da reação, eu vou ver qual é o reator mais adequado. A equação da reação. Qual é a equação que está formando essa reação? E o tempo da reação. Então, são esses parâmetros que a gente vai precisar estar olhando para comparar esses reatores. Então, reator descontínuo, em batelada. A gente tem aqui as equações para a modelagem desse reator, que já foram apresentadas naquela tabela anterior, né? A gente tem aí que para reações em fase líquida, quando a mudança de massa específica pode ser desprezível. Então, eu tenho que a entrada é igual à saída, porque o meu reator é batelada, então tudo que entra vai sair, né? Então, essas reações em fase gasosa são realizadas a volume constante e tem-se o meu reacional constante. Então, qual é o balanço molar escrito em termos de conversão de reagente? É esse aí. Em termos de conversão de reagente, é porque ele está em termos de quê? De dx, né? Então, perceba, se eu falo bem assim, eu quero a equação do balanço molar em termos de
Concentração. Eu vou ter que ter aí termo de concentração. DC. Eu quero em termos de moles, número de moles. DN. Certo? Então, ela vai variando de acordo com o que eu peço. Então, aí é só um exemplo de uma equação que está mostrando que está em termos de conversão. Então, o balanço molar está em termos de conversão, porque a variação dele, o dx, tá, dx ali, ó, dx de A. Então, o que eu vou variar é a conversão de 0 a x de A, ou seja, do início, quando nada converteu ainda, até o final, quando eu tiver uma conversão de 70%, 80%, ou até 100%. Então, esse balanço molar aí, ele está em termos de conversão. E eu vou encontrar o que? Aí o tempo. Né? Considera a reação irreversível para a qual a lei da velocidade em relação ao reagente A é dada pela equação. Então, a equação é A dando B. E a lei da velocidade é essa aí. R de A igual a K, concentração de A elevado a N. Como ele é igual a 1, vai ser só concentração de A. Então, é sempre a constante de velocidade multiplicada pelos reagentes. A velocidade da reação. E aí, eu vou... E a partir daí, eu consigo montar essa tabela. Se eu aplicar todas as minhas equações, eu tenho que os tempos de reação para diferentes ordens de reação realizada no reator batelada pode ser mostrado nessa tabela. Ou seja, uma reação de ordem 0. Como é que vai ficar a minha equação? A minha lei da velocidade vai ser R de A igual a K. Então, se ela é de ordem 0, eu vou ter que ela vai ser igual à própria constante da velocidade. E o tempo de reação vai ser a concentração do reagente no início vezes a conversão dele no final, dividido por K. Se a minha reação é de ordem 1, eu vou ter R de A é igual a K vezes a concentração de A. Porque só é de ordem 1, eu tenho só o reagente A. E o meu tempo de reação vai ser calculado por Ln de 1 menos x de A dividido por K. Se a minha reação é de ordem 2, a minha equação já vai ser R de A igual a K, concentração de A ao quadrado, e o meu tempo de reação já vai ser essa outra equação aí, maiorzinha. Então, para um reator batelada, quando a ordem da reação varia, eu vario a equação e eu vario a equação de projeto do reator para encontrar o tempo. Então, ela vai variando de acordo com a equação. Por isso que esses são os parâmetros. Os parâmetros para você comparar os reatores são exatamente esses. A ordem da reação, a equação da lei da velocidade e o tempo de reação. Aí a gente tem aqui o tempo de reação. O que seria esse tempo de reação? O tempo de reação é o tempo de operação nesse reator, que é igual ao tempo de enchimento, porque você vai encher o reator, mais o tempo de reação que ele vai levar lá dentro para reagir, mais o tempo de esvaziamento, mais o tempo de limpeza. Só que você só vai considerar o tempo de reação, o tempo que está acontecendo a reação. Esse tempo para encher o reator, para esvaziar e para limpar, é um tempo morto. É um tempo que você vai colocar no seu processo, porque você precisa dele, para saber em quanto tempo você torna aquele produto pronto, em quanto tempo o seu produto vai estar pronto. Talvez você leve 2 horas para encher o reator, talvez a reação se processe em meia hora, depois você leva 2 horas para esvaziar, e para limpar você leva 5 horas. Pode acontecer isso? Pode. Às vezes o tempo de enchimento, esvaziamento e limpeza do reator é muito maior do que o tempo de reação. Por exemplo, um reator de pirólise que produz bioóleo a partir da pirólise rápida. Para você encher o reator,
você leva mais ou menos 2 horas, porque você precisa colocar o leite fluidizado de areia, olhar se os filtros estão ok, testar a temperatura. Ele funciona a altas temperaturas, 500 graus. Então, você precisa ver se os controles estão tudo funcionando, para não tornar a reação perigosa, porque ela funciona a altas temperaturas. Então, você leva umas 2 horas para você preparar o seu reator e deixar ele pronto para a partida. Quando você põe esse reator para partir, o tempo de reação é 2 minutos. Coisa de minutos, assim, 2 minutos a reação de pirólise rápida. Então, depois de 2 minutos já acabou a reação, aí você precisa esperar esfriar, porque estava a 500 graus, e o bioóleo, ele vai para os condensadores, porque ele sai em forma de vapor, aí vai condensar nos condensadores, para depois esfriar, chegar numa temperatura ambiente, para que você possa tirar esse bioóleo de lá, esvaziar. Então, é mais umas 2, às vezes 4 horas, para você conseguir resfriar, porque para aquecer... E outra coisa, a reação, você só pode dar o startup para começar a reação quando a temperatura estiver em 500 graus. Então, essas 2 horas que leva é o tempo que você deixa o reator pronto, você enche o reator e você vai estabilizar a temperatura do reator para deixar a 500 graus. Você leva 2 horas. Quando chega em 500 graus, você faz o start da partida do reator, em 2 minutos ocorre a reação. Só que para resfriar esse reator, ele leva mais tempo, é o dobro geralmente. Então, se você levou 2 horas para deixar chegar a 500 graus, você vai levar 4 horas para ela chegar a 25 graus. Esfriar tudo e condensar. Aí você vai retirar esse produto. E para limpar, você leva umas 6 horas, porque o bioóleo ele incrusta muito nas paredes dos condensadores e do reator. Então, para limpar, você demora muito. Demora uma manhã inteira, por exemplo. Então, assim, é uma reação de 2 minutos que você leva 2 dias para ficar pronto. Então, é um exemplo aí de um reator de batelada, onde você usa esses tempos de operação, enchimento, reação, esvaziamento e limpeza. Então, esse tempo de operação é o tempo que eu levo para operar o meu reator. Mas o tempo de reação mesmo, quanto tempo essa reação vale? É só o momento dos 500 graus, dando esse exemplo, em que a reação de pirólise acontece. Pirólise rápida, 2 minutos. Então, esse é o tempo de reação. Entendeu? Reator contínuo e de tanque agitado. Para o reator do tipo tanque agitado, a equação de projeto que vocês já viram, ela é algébrica, eu não tenho derivada nem integral dela. Então, essa é a equação 2. E você encontra o tempo de residência por essa outra equação. Esse talzinho é o tempo de residência. O que é o tempo de residência? É o tempo em que o seu reator, sua reação, o tempo que a sua reação está acontecendo lá. Então, ele está agitando, então esse tempo de residência é o tempo em que a reação está ocorrendo. E aí eu tenho esse resumo, a mesma coisa das outras, como é que vai funcionar. Então, para esse tipo de reator, a mesma coisa que eu falei para vocês. Vocês observam que as 2 primeiras colunas são iguais. Eu tenho uma reação, a ordem da reação é 0, a minha constante de velocidade, a minha velocidade da reação é K, R de A igual a K. O meu, quando a ordem da reação é 1, R de A igual a K vezes concentração de K, e quando é de 2, RA, K vezes concentração de A2. Então, perceba que a primeira e a segunda coluna ela é igual ao reator batelada, para esse reator contínuo de tanque agitado. E qual é a diferença? O tempo de residência ou o volume do reator. Então, aí a gente tem um parâmetro que é o tempo de residência, né? Que é o tempo que você fica lá que o produto fica lá no reator, a concentração vai ocorrendo essa reação. E tem o volume. Então, nesse tipo de reator, você já tem esses 2 parâmetros que você determina, que é o tempo de residência e o volume do reator. Então, perceba que as equações são diferentes das equações quando você tem um reator batelada. Elas já são mais complexas.
mas os parâmetros são sempre os mesmos. Você vai estar sempre usando concentração de reagentes, conversões de reagentes, volume, vazão molar e constante da velocidade. A constante da velocidade, que é o Kzinho. Então, por que é que você precisa dessa equação da velocidade? Justamente para determinar o seu K. Porque você precisa do K para você conseguir resolver ali, ó. Perceba que em cada equação você tem o K, que é a constante de velocidade. E esse K, que é a constante de velocidade, ele experimentalmente ele é determinado. Eu passei um exercício na aula passada, não sei se vocês já fizeram, dá para fazer no computador, onde vocês têm todos os pontos, a concentração em cada tempo de reação, e aí vocês plotam o gráfico e vocês vão conseguir encontrar o K. Então, esse K aí, ele pode já ter sido calculado, dependendo da reação, dependendo, se for uma reação conhecida, já existe o K dessa reação. Se não for uma reação conhecida, vocês vão ter que determinar experimentalmente para depois vocês usarem essas equações de projeto. Colocar aí na equação do projeto. Alguma dúvida até aí? Pessoal, estão aí ou eu estou sozinha? Não, professora. Eu tô aqui, pessoal. Tá tranquilo aí? Tô aqui também. Por enquanto, sim. Então tô só revisando e complementando agora, fazendo a diferença entre eles. Reator tubular. A gente tem aí para o reator tubular essa equação do volume, onde você está variando a conversão, né, de 0 a x de A, ou seja, no início não converteu nada, e quando converteu 100% ou 70%, quanto é que vai ser o volume? Aí tem o R, que é a velocidade da reação, e vai ter a vazão molar. Aí, novamente, a gente tem o volume do reator tubular para diferentes ordens de reação. Mesma coisa, a primeira e a segunda coluna igual aos reatores anteriores. O que vai mudar são as equações também. Tempo de residência e volume do reator, que vai mudar também no tubular. Então, você tem aí o tempo de residência com relação à conversão e a concentração. Perceba a mesma coisa, os parâmetros sempre são os mesmos. O que é que você precisa? Quando se trata de dimensionamento de reator, quais são os parâmetros que você precisa de processo? Volume do reator, tempo de residência da reação, conversão, constante de velocidade, concentração dos reagentes. Praticamente são esses os parâmetros sempre utilizados. Aí tem um exercício. Os slides estão abertos, vocês podem passar. Eu quero que vocês comecem a fazer esse exercício agora. Vai dar 10 horas. E já eu faço com vocês, mas vamos rabiscar. Ó. Ele começa aqui, atividade 1, certo? E aqui é o que está pedindo. Eu vou dar um intervalo de 10 minutos e volto para a gente resolver ele. Aí os demais vocês vão fazer em casa. Que é o 2, o 3. E essa parte aqui, ó, vocês vão ler do dimensionamento dos reatores. Seleção dos reatores em série. Eu já dei na aula passada, reatores em série. Então, eu coloquei esse conteúdo a mais, porque ele é um conteúdo extra, mas ele já foi dado na aula passada. Aí eu vou deixar esse material aqui como extra para vocês lerem, para complementar o material da aula passada, porque tem umas equações aqui que vai ajudar vocês nos exercícios, principalmente essas aí, ó, V1, V2, V3, como é que calcula. Então, eu achei esse material mais detalhado. Então, eu incluí aqui, mas como eu já dei reator em série na aula passada, aí a gente não precisa ver de novo.
certo? Então, é mais uma revisão, essa parte daqui. Associação de reatores é uma revisão. E aqui é o exercício que vocês vão fazer para entregar dia 18. O 3, o 2 e esse 1. Mais um a gente vai fazer aqui. Vai tentar fazer aqui. Pelo menos pensar nele aqui. Então, falta 5 para as 10. Vocês querem tentar aqui ou porque já é 10 horas e teve esse problema todo, vocês querem tentar sozinhos e tirar dúvida comigo? Alguém fala? Tem como a senhora fazer não aí não no Word pra gente pelo menos ter uma noção? Não, eu vou fazer. Vai ter aula só de exercício. Mas eu quero que vocês pensem primeiro. Porque se eu começar a fazer, eu vou tirar de vocês o raciocínio. Ele é só aplicação direta de fórmula em cima do que a gente viu agora. Eu quero que vocês pelo menos pensem quais são as equações que você usaria para fazer essa questão. Ó, uma reação em fase aquosa, com volume constante, 2A dando produtos. Possui cinética de segunda ordem, dada pela equação. Então, ó, de segunda ordem. Em que a constante cinética da reação tem o valor de 1 litro por mol segundo. Então, já foi dado K, o que é muito bom. Quando é dado K. A reação é realizada em um reator contínuo e tanque agitado. Então, já especificou qual é o reator. Nas seguintes condições. Volume do reator foi dado. Vazão volumétrica de alimentação do reator foi dada, que é o V com o tracinho em cima, é vazão volumétrica. Concentração do reagente na alimentação no início da reação, que é concentração de A0, foi dada. Então, perceba quantos parâmetros foram dados, vários, né? E aí, o que é que ele pede? Calcule a conversão do reagente A, ou seja, o X de A, e para a mesma vazão volumétrica de alimentação do reagente A, e mesma conversão X de A, qual seria o volume de um reator tubular? Então, agora ele quer que mude o reator para tubular. Você usou os mesmos dados e agora vai calcular para um reator tubular. E para o mesmo volume do reator de tanque agitado, nas mesmas condições, qual será a conversão atingida no reator tubular? Deixa eu repetir. Ah, não, é isso. É porque é de tanque agitado o outro. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aí. Tem uma lida. Qual seria a equação que você usaria para calcular isso aí? A primeira coisa que tem que ser feita, tirar os dados da equação separadamente. Depois, observar qual é o reator que ele está pedindo já. Quais são as equações do reator? Então, ele já deu o tipo de reator. Ele disse que o reator ele é contínuo de tanque agitado. Aí vai para aquela tabelinha que a senhora acabou de explicar, de cada reator? Exatamente, vai para aquela tabela e você vai ver o quê? Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo para você calcular a conversão. Então, se é para você calcular a conversão, você vai pegar uma equação que tenha o termo conversão. Mas, se todos tiver o termo conversão, você vai escolher qual? A que você tiver mais parâmetros. Por exemplo, foi dado a concentração inicial, foi dado o volume do reator, foi dada a vazão volumétrica. Perceba, quando é dada a vazão volumétrica, tem uma relação que você consegue encontrar a vazão molar. Lembram que eu dei para vocês esse assunto já? Que com a vazão volumétrica, você tanto encontra a vazão molar, quanto encontra a vazão mássica. Existe uma correlação que você só precisa ter uma vazão, você pode encontrar as outras. Então, foram dadas essas equações, você vai usar essas equações para você encontrar a vazão molar. Porque talvez você precise da vazão molar. Eu não sei ainda, não olhei lá a equação, certo? Mas você tem o volume do reator, você tem a concentração inicial dele, você tem o K, e você vai precisar de uma equação que você consiga encontrar essa conversão. Quando vocês fizerem isso, aí você vai encontrar, você já tem a vazão volumétrica. Olha, ele disse, para a mesma vazão volumétrica, talvez você não precise, viu? Talvez você tenha uma equação que já use direto a vazão volumétrica. Aí você não precisa encontrar a vazão molar, fica mais fácil ainda. Para a mesma vazão volumétrica de alimentação do reagente,
E a mesma conversão, então, quando você encontrar essa conversão de A, ele vai querer que você encontre agora o volume do reator tubular para os mesmos dados desse. Então, você já tem um dado a mais. Você já tem a conversão. Então, para o primeiro reator, que era um reator lá de contínuo de tanque agitado, ele pediu para você calcular a conversão. Já na letra B, ele diz, você já tem a conversão que você usou para o outro reator. Agora, calcula o volume desse reator tubular de quanto seria, certo? Aí você vai calcular. Para o mesmo volume do reator de tanque agitado, então, ele tem um volume lá do reator de tanque agitado, que é esse volume que foi dado, de 2 litros. Aí ele pergunta, nas mesmas condições, qual será a conversão para o reator tubular? Aí agora ele quer o contrário, né? Ele quer que você agora encontre a conversão, porque ele supôs você usando a conversão do reator de tanque agitado, para encontrar o volume do reator tubular. Aí agora ele diz, use o volume do reator de tanque agitado e encontre a conversão para o tubular. Qual é o objetivo dessa questão? Ele quer comparar esses dois reatores. Ele quer que você, no final, dê uma conclusão, dizendo qual é o reator mais eficiente dos dois. É o de tanque agitado ou é o tubular? Então, perceba, vai depender do quê? Do parâmetro volume do reator e da conversão. O parâmetro volume do reator é importante para você gastar menos reagente. Então, quanto menor o volume do reator, melhor, porque você vai consumir menos reagente, certo? Aí o outro parâmetro que ele quer é a conversão. Então, se o volume do reator tubular é menor do que o reator de tanque agitado, ele já está ganhando o tubular. Aí você vai para o próximo parâmetro, que é a conversão. Você vai calcular as duas. Aí, calculando a conversão, o que der a maior conversão ou a menor conversão vai ser o melhor. Aí, você vai ter que ver aqui a sua reação. Ela é uma reação de primeira ordem ou de segunda ordem? De segunda ordem. Aí, você tem que ver a conversão dela. Conversão é o quanto que você conseguiu transformar do seu reagente em produto. O que é que tem que ver a ordem da reação? Qual é o conceito de ordem de reação? Uma equação de primeira ordem ou de segunda ordem, qual é a diferença entre elas? E se a minha conversão der alta e a minha reação é de segunda ordem, isso é bom ou isso é ruim? Se a minha conversão der mais baixa e a minha reação for de segunda ordem, isso é bom ou isso é ruim? Então, são questões que vocês precisam responder, certo? Então, essa questão eu não vou fazer porque ela vai valer ponto, mas eu já destrinchei o que a questão pede. Ela é uma atividade que vai valer ponto, mas todas as respostas dela já estão nas aulas anteriores. Ou seja, na aula anterior eu expliquei o que é uma reação de primeira, segunda e terceira ordem, naquele conteúdo de velocidade, de lei da velocidade da reação. Tem dizendo ali a importância, já expliquei conversão, o conceito de conversão, né? Então, vocês têm tudo aí. E hoje a gente viu a comparação dos reatores, né? Então, agora a comparação é você fazer uma análise física, você entender fisicamente, você vai quantificar, certo? Você vai calcular. Então, como eu sempre falo, a engenharia você usa matemática e você usa física. A matemática serve para quantificar. Você vai fazer a conta e ver o valor que você encontra. Mas a física, ela serve para você interpretar esse valor. Então, não é só encontrar uma conversão e encontrar um volume e pronto, acabou a questão. Não, tem que fazer uma análise. E essa análise é você entender fisicamente esse reator, certo? É você entender fisicamente quem é que é melhor aí. O que é melhor num reator? Quais são os parâmetros que eu vou dizer que esse reator é melhor do que o outro? Então, é isso que vocês precisam ver, certo? Aí, na outra questão, eu vou ler todas para vocês, para poder tentar interpretar um pouco mais. É até melhor. Um reator contínuo do tipo tanque agitado
é utilizado para tratar uma lama contaminada de 1.000 miligramas por quilo de hidrocarbonetos de petróleo. A concentração final que precisa ser atingida no processo é de 10 miligramas por quilo. Testes realizados em laboratório mostram que o reator contínuo de tanque agitado, com tempo de residência de 20 minutos, foi capaz de reduzir a concentração do contaminante para 50 miligramas por quilo. Assumindo que a reação de degradação do contaminante ela é de primeira ordem, se fossem colocados 2 reatores operando em série, com tempo de residência de 10 minutos, cada um, o sistema seria capaz de atingir o objetivo? Faça os cálculos para verificar. Então, esse é bem legal. Então, você tem um contaminante ali de 1.000 e depois essa concentração, ela é usando um reator só de tanque agitado, com um tempo de residência de 20 minutos, você consegue baixar para 50. Aí, ele quer que você use agora 2 reatores, em vez de um, coloque em série, 2 de tanque agitado, com um tempo de residência de 10 minutos de cada um. Aí, você vai calcular novamente quanto é que vai ficar esse poluente, a concentração do contaminante, se vai ser menor ou maior. Se for menor, vale mais a pena colocar 2. Se for maior, não vale a pena, é melhor deixar 1. Então, é isso que você vai analisar, ok? Beleza? Na aula... Oi? Beleza, professora. Na aula passada, eu resolvi um exercício em série, de reator em série. Ele está resolvido nos outros slides. Então, você vai usar a mesma sistemática dele. Certo? Já está tudo resolvido. Tem todas as equações utilizadas e os cálculos. Atividade 3. Um reator contínuo de tanque agitado. O volume em metro cúbico. Ele deu ali volume L, né? O que é L ao cubo? Quem está fazendo princípios de processo comigo? Tem alguém? É uma dimensão, né? Vocês viram lá em princípios? Então, ele deu volume em dimensão, de L ao cubo. É utilizado para realizar uma reação de primeira ordem. Aí, ele deu a reação de primeira ordem, R de A, dando K vezes concentração de A. E deu a dimensão da reação também, M, L ao cubo vezes T. A vazão de alimentação, que é o Vzinho com um pontinho em cima, é L ao cubo sobre T. Também deu em dimensão. E a concentração do reagente na corrente de entrada, concentração inicial, é M sobre T. Também em dimensão. Calcula a concentração do reagente na saída em dimensão, M sobre T. Então, perceba, essa é uma equação legal. Essa é uma questão legal. Ela é bem fácil, ela é aplicação direta de fórmula, mas vocês vão trabalhar sempre com as dimensões, porque não tem dado nenhum. Então, você vai colocar todas as dimensões dentro da equação, substituir os parâmetros por o valor em dimensão e vai sair cancelando. No final, você tem que encontrar essa concentração com a dimensão M sobre T. Se não, está errado. Certo? Então, é bom que você vai aplicar princípios aí. Então, é só pegar a questão, a equação de reator contínuo de tanque agitado, que você tem esses parâmetros. Volume, concentração, vazão volumétrica e o R, que é o que é dado na questão. Então, tem uma equaçãozinha lá pronta e você faz, em termos de dimensão. Tá bom? Então, vocês respondam isso. Na próxima aula, a gente vai ver reações múltiplas. Só tem, analisando, ó, os assuntos, se vocês pegarem lá o assunto que eu tenho, passar aqui para vocês, para quem faltou a aula anterior e não conseguiu abrir. Rapidinho. Agora já começou a dar uma pane aqui no meu computador de novo. Para quem conseguiu
Quem estava na aula anterior de reposição de vocês? Tainá, Rui, Débora, Cristiana. Eu tava. Cristial. Eu tava não. Rui tava? Carlos, você tava, Carlos? Eu tava, professora. Acho E que só Rui tava tava? eu e a Darliane. Ah, eram Na só aula. 2, né? Era. Pois é. Então tu tá entendendo agora, né? O povo tá voando e tu danada entendendo, né, Carlos? Ó, gente, aproveita, explora Carlos, que ele tava na aula passada. Eu Ai. vou lá Que é ter umas ideias com ele depois. Deixa eu ver aqui, aula passada. Foi aquisição de dados cinéticos, foi? Acho que foi. Essa daqui, 4 do 5, né? Foi 4 do 5? Foi, Carlos? Hein, Carlos? Foi. Porque, na verdade, foi dia 6, que foi a aula do... Foi na quarta-feira, não foi, professora? Foi, no dia 6. Eu vou colocar aqui, vou tirar aqui para a gravação.